Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de renovação. Hoje vamos abrir as portas da sua casa e do seu coração para uma energia nova. Vamos descobrir como o Feng Shui pode transformar cada canto do seu lar em um verdadeiro imã de prosperidade e paz. Prepare-se porque a harmonia que você procura começa agora e bem aqui. Pessoal, que alegria receber hoje uma profissional que entende a nossa casa como extensão da alma. Aqui no estúdio estamos com Mônica Ilva, pedagoga, terapeuta holística e integrativa, mestre reikiana, psicoterapeuta e especialista em Feng Shui. A Mônica nos ensinará que o Feng Shui é muito mais do que uma prática. É uma ferramenta de cura que alinha o nosso corpo, mente e espírito com o ambiente. Ela está aqui para nos mostrar como essa sabedoria milenar pode trazer a energia da nossa casa fluir para o equilíbrio que tanto buscamos. Mônica, seja muito bem-vinda ao Inspiração. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, né? Tá podendo falar um pouco sobre o Feng Shui, né? Eu acho que o primeiro passo é a gente trazer as pessoas lá de casa para elas entenderem o que é o Feng Shui. Então, o Feng Shui é uma arte medicinal que nos conecta com a natureza, né? E já existe há mais de 3.000 anos na China Antiga. Então, podemos pensar dessa forma. Imagina nós na barriga da nossa mãe, né? A gente vive meio que a água. Que a palavra Feng, ela significa água. Quando nós nascemos, a primeira coisa que a gente faz, a gente respira o vento. Então, sem a água e sem o vento, nós não existiríamos. São duas forças, né, que nos conectam com a natureza. E essas forças a gente traz para dentro do nosso lar, né, para que a gente crie essa conexão, né, essa extensão da nossa existência. E eu digo que é a nossa segunda pele. Exatamente. Você falou, né, agora uma palavra muito importante, eu acho que é isso que as pessoas precisam entender mais, né, que a casa é onde a gente volta todos os dias, é a nossa segunda pele. Como exatamente o que sentimos e pensamos se manifesta fisicamente no nosso ambiente? Então, tudo que a gente pensa, fala ou sente se torna energia, né? Então, isso afeta a casa. Então, a casa, ela é como se fosse nossa pele. Quando a gente está com um machucadinho ali e a gente cuida até curar. A casa é a mesma coisa, um exemplo, um mofo. É um machucadinho na casa. Então, às vezes, o lugar tem luz natural, é um lugar que não tem um vazamento e você limpa e aparece aquele mofo, né? Então, o Feng Shui, ele faz você olhar para dentro e olhar para fora. Né? E se conectar com isso, porque o mofo, ele quer dizer mágoas, tristezas. E aí você acaba se curando e curando a casa também. Mônica, deixa eu ver se eu entendi. Talvez o que esteja acontecendo na minha casa seja um convite para que eu possa olhar e entender o que há em mim que está conectando com algo que minha casa está sinalizando. Seria isso? Seria isso. Porque tudo como é energia. Se a minha casa quisesse comunicar comigo e falar assim, olha, eu só estou respondendo a minha energia que pode ser dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Sim, a casa é um organismo vivo. Uhum. E ela se conecta com a gente. Interessante isso, hein? Então, Feng Shui vai muito além da gente mudar móveis de lugar, de escolher cores, né? Qual é o maior equívoco que as pessoas têm sobre essa prática? Então, quando eu me formei em Feng Shui, eu acabei fazendo uma pós-graduação em design de interiores. Uhum. E tudo era muito técnico, né? Muitos móveis, aquilo que combina, aquilo que agradasse, né, o cliente. Uhum. E o Feng Shui, ele vai além disso, porque ele transforma o nosso interior. Cada detalhe tem um significado, cada espaço traz um elemento, traz uma cura. Né? Então, é muito mais do que mudar os móveis. Conta pra gente uma curiosidade, como que o Feng Shui chegou na sua vida? Então, na minha vida, é uma história muito longa, mas vou tentar resumir. Uhum. Eu estava passando algumas dificuldades, né? No meu relacionamento, algumas dificuldades no meu trabalho, né?
E eu sempre fui voltada a essa área de terapias, né? E eu buscava algo que eu pudesse aplicar na minha casa. Porque com um filho pequeno na época, muita correria do dia a dia e trabalho, eu queria algo que fosse assim, eu posso fazer. E aí eu comecei a estudar, a buscar, e eu fui vendo que eu conseguia aplicar e que aquilo funcionava, me dava resultado, né? E me ajudou muito, assim, aonde eu cheguei hoje. Eu gosto sempre de trazer esse questionamento, porque muitas vezes algo que eu vivo hoje, que eu entrego para o outro, ele vem às vezes de uma dor minha, né? Então eu acho que é um convite para as pessoas conseguirem visualizar as oportunidades que elas vêm aparecendo e que muitas vezes elas vêm em forma de dor mesmo, né? E que se a gente não consegue sinalizar, às vezes a dor continua vindo e às vezes mais latente ainda, né? Sim, verdade. E diga pra gente, quais são os 5 elementos do Feng Shui e qual é a importância de manter o equilíbrio entre eles dentro da casa? Então, nós temos o elemento terra, água, fogo, madeira e metal. Certo. Então, esses elementos, eles têm que manter uma fluidez, um movimento entre eles. Por exemplo, a área do sucesso, o elemento é fogo. Fogo. Se você coloca água nessa área, a água apaga o fogo. Então vai ter um desequilíbrio. E isso vai acabar afetando a área do sucesso, que tem a ver com carisma, né? Por exemplo, seria mais vinculado à área profissional? Eu tenho que colocar mais elemento do sucesso relacionado a tudo. A tudo. Relacionado a então tudo. Vamos supor, eu não estou assim, tendo muito sucesso na minha área profissional. Reconhecimento. Daí eu tenho ali o meu home office, vou dar um exemplo aqui. Como eu colocaria esse elemento do fogo nesse espaço? Então, a gente teria que ver se essa área, qual elemento que é nessa área. Ah, tá. Dentro daquela coisa do baguá, né? Que a gente já vai explicar o que é o baguá, tá? Isso, a gente tem que ver qual elemento que é. Porque a gente vai ativar a área do sucesso, né? Certo. Com o elemento, mas a gente tem que descobrir onde que fica essa área. Então, já que a gente tocou nesse assunto, só para o pessoal de casa entender, vamos falar um pouquinho sobre essa questão de como você faz essa leitura da casa, né? Tá. Então, existem 2 escolas principais mais difundidas. Tá. A escola do chapéu negro, ou chapéu preto, e a escola tradicional chinesa. Certo. Que eu costumo usar essas 2 escolas. A escola tradicional chinesa, ela usa a bússola, né, para achar o norte da casa, que ela pega o baguá e aplica na planta da casa, alinhada à área do trabalho com o norte. E a do chapéu negro, ela utiliza a porta de entrada, que é onde entra a energia, para alinhar com a área de entrada, né, que está no baguá. O baguá, ele é composto por a gente tem 8 áreas, mais a área da saúde, né? 9 áreas no total, né? Que é a área do sucesso, a área da prosperidade, a área da criatividade, a área dos amigos, a área do ensino, né? A área da família. E aí, essas áreas são compostas por elementos. Certo. Né? Então, a gente aplica o baguá, a gente vai descobrir onde fica cada área, onde fica cada elemento, para aí aprender, né? Colocar em prática todos esses elementos de forma que dê movimento e fluidez. Então, o primeiro passo é descobrir se os meus posicionamentos dentro de casa estão na energia correta, é isso? Isso. Não está. Tem como arrumar isso? Tem como arrumar. Daí eu arrumo isso. Legal. Na sua experiência, qual elemento costuma estar mais desequilibrado na casa das pessoas hoje em dia? Então, depende, varia muito de cada pessoa, né? Cada pessoa adora em um lugar, né? Mas normalmente é relacionamento. Relacionamento? Sim. Mas e por que você acha que isso acontece muito? Porque eu acho que o convívio é muito difícil, né? Você ser flexível, você saber perdoar, né? Isso atrapalha muito. E as pessoas também têm dificuldade, olhar mais para o outro, em vez de olhar para dentro, né? O Feng Shui, ele vai ensinar a olhar para dentro. E você não olhar tanto para fora, não julgar tanto. E quando você olha para dentro e você se conhece, isso facilita você melhorar essa área do relacionamento. É autorresponsabilidade, né, Mônica? Sim. Porque talvez o apontar para fora é mais confortável, mais fácil, né? Mas me tira a capacidade de ser responsável pela transformação, né? Como o Feng Shui atua especificamente na cura da alma e na conexão com a natureza, né? Que você mesmo mencionou, dos elementos aí.
Então, hoje, nosso dia a dia tem muitas construções. A gente não tem mais esse contato com a natureza. Por exemplo, quando a gente vai para uma praia, né? A gente não se sente bem, a gente volta leve. Então, ela vive em constante movimento e fluidez, a natureza. Ali tem todos os elementos. E quando você traz esses elementos, essa conexão da natureza, isso cura a alma. Então, é um convite para a gente estar fortalecendo essa conexão. Sim. Para poder voltar, talvez, né? A nossa fonte. Sim. Tá. Para quem está começando, qual é o primeiro cômodo da casa que você recomenda focar para sentir o impacto energético imediato? Então, a porta de entrada e a cozinha são os mais importantes a começar. Porém, após essas duas áreas, a gente pode começar pela área de queixa do paciente, né? Então, aquela área que ele está se queixando, a gente pode estar começando ali. Que aí sente um impacto maior. E isso tem a ver, tipo, eu sou mais produtiva aqui, ou sempre tem um cantinho da casa que a gente gosta de estar mais, né? Sempre tem. Aí, o que acontece? As pessoas costumam, assim, não se observar, não se ver. E quando a gente tem essa conversa, elas começam a falar pontos. E só de traçar e aplicar o baguá, aquilo ali acaba batendo com a queixa, sabe? É incrível, sempre bate com a queixa. É uma coisa de louco. A energia, ela é demais, assim, sempre vai bater com a queixa. Você sabe que eu tenho um baguá na porta da minha casa, né? Sim. Todo mundo que chega ali, olha assim, ó. Porque é a única casa que tem o símbolo lá, né, do Feng Shui. E quando eu mudei para esse apartamento, eu que também sou terapeuta, né, sinto muito a energia, a primeira coisa que eu fiz foi dispensar a minha faxineira. E falei assim, eu dispensei minha faxineira e falei assim, eu preciso fazer uma limpeza energética aqui nesse espaço. Assim, de forma inconsciente eu senti, né? E comecei, assim, colocar as minhas frequências, a gente vai falar muito no segundo bloco depois sobre isso. E fazer de forma decretando ali aquela limpeza física primeiro. Acho que o primeiro passo é a limpeza física também, né, Mônica? Limpeza física. Tem muito isso, né? Sim, tem toda uma parte de organização, né? Nada quebrado, nada faltando, né? Eu uso muito essa frase do Paulo Vieira, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Nada fora do lugar. Né? Aí pegar um papel, uma caneta, vai em cada área, faz anotação de tudo isso, né? E começa área por área, né? Um passinho de cada vez. Quando você faz essa mudança, né? Que, por exemplo, né, você faz essa identificação e faz as mudanças dos móveis, às vezes, de lugar. Como que isso atua energeticamente? Porque, assim, a pessoa de forma inconsciente, ela fala assim, nossa, realmente eu tô... Tá melhor, as coisas estão fluindo. Por exemplo, uma cama voltada para a área do banheiro. Mas quando você fala voltada, é cabeça ou pé? Por exemplo, o pé. Tá. Você de frente. Tá. Independente, você de frente, você dá de frente para a porta do banheiro. O banheiro, ele drena a nossa energia. Às vezes a pessoa dorme, acorda cansado. Tá. Então, ele drena. Então, tem correções que podem ser feitas para que não aconteça esse dreno de energia. Isso já é até um convite para a gente já fazer uma parceria com as construtoras, né? Que elas têm que já fazer pensando nisso. Porque imagina, você chega na estrutura da casa, ela já está construída assim. Daí você usa o Feng Shui para fazer esse equilíbrio. Sim. Entendi. Existe alguma área da casa, como a porta de entrada, que é universalmente mais importante para se aplicar o Feng Shui? Que daí você já vai me falar, porque eu já uso lá a porta de casa. Então, a área de entrada é a mais importante. A gente chama de boca chi. É por onde entra a energia vital. Boca chi, que tem a ver com a energia chi da medicina chinesa. Legal. Então, assim, ela é a mais importante, é a primeira. Né? Então, por ela entra toda a energia que circula na casa. Então, se não tem energia entrando e circulando, não tem como ter movimento nem fluidez. Então, a porta de entrada tem que estar limpa, organizada, não pode estar escura. A porta tem que fechar direitinho, não pode ter nada por exemplo, quebrado. Tá descascando a porta. Não, tem que estar... Cuida dessa porta, hein, gente? Cuida dessa porta. Vai lá, dá um trato na porta da sua casa. Tem que estar impecável, porque a energia vai entrar e vai fluir no ambiente. Já vou comprar um tapetinho novo também. Muito bom. Então, usar o baguá lá, tá correto? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum? O problema, às vezes tem, quando um baguá tem um espelho, e o que esse espelho reflete? Reflete o outro, que você está trazendo, às vezes. Não, às vezes, por exemplo, uma pessoa coloca um espelho numa porta e do outro lado da rua reflete um
um cemitério, um exemplo. Mas, por exemplo, tem um espelho e todo mundo que passar ali vai ver, né? As pessoas que estão entrando. Também. Na verdade, é sempre eu, mais, é como né? se você atrai aquilo, né? Pro seu lar, entendeu? Só tomar cuidado que está na frente ali. Ok. De que forma o Feng Shui pode auxiliar especificamente na atração de prosperidade financeira? Ixi, agora o pessoal já pegou até caneta aí para poder anotar. Essa é boa, essa todo mundo quer saber. A dica de milhões, bora. Então, o elemento da aura da prosperidade é o elemento madeira, né? Certo. E aí você colocando, né, achando, né, onde fica a área da prosperidade, você vai colocar elementos madeira nessa área. E aí você pode estar colocando a cor púrpura, dourada. Não é pegar legal. E pintar uma parede, gente, na cor púrpura ou dourada, entendeu? Nossa, às vezes tanto olhar pro rosto. Não, imagina se era um quarto, você está entendendo? Sim. Então tem que ter essa noção. Né? Então você pega e ativa com um objeto, pode uma decoraçãozinha, uma decoração. Entendeu? Você vai ativando assim legal. A cor dessa forma, né? E aí tem várias correções, tem que ver aonde que fica para saber as correções exatas. Para a área da prosperidade. Se tiver banheiro, tem que fazer correção imediata, porque o banheiro ele vai drenar esse dinheiro, vai sugar. Sabe aquele dinheiro que chega, mas não para? Não, porque a água tem muito a ver com isso, né? Toda vez que dá o vazamento, alguma coisa na minha casa, eu já falo assim, já vamos arrumar agora, minha filha, senão o dinheiro vai começar a ir pro ralo, entendeu? Sim. Já arruma os vazamentos, as goteiras, que nem eu chego no salão lá e falo assim, goteira? Já arruma aí, minha filha, senão você vai atender cliente e o dinheiro vai começar a ir embora. Vai embora, isso mesmo. A Bíblia fala assim, vou arrumar agora, então vai, arruma. E olha que eu nem... Mas a gente vai estudando, vai pegando algumas coisas, né? Sim, e mais importante que a área da prosperidade é a cozinha. A cozinha, ela nos nutre, nos traz abundância. E mais importante ainda que a cozinha é a boca do fogão. Fogão. Cada boca está relacionada a alguma renda. Jura? Então, você tem que usar todas as bocas. Tenho 4 bocas no fogão. Não pode ficar parada, tem que usar todas. Todas? Nossa, eu fico usando só a primeira. Não pode. Vocês não usam muito a primeira? Eu uso muito a primeira. A primeira é o quê? Só de curiosidade. Não, cada uma não tem, mas elas representam várias áreas então, da prosperidade. Temos que usar todas. Temos que usar todas. Viu, gente? Bora já pegar todas as panelas e usar todas aí pra gente ativar o que a gente precisa ativar. Você também ministra curso, né? Que a gente estava conversando aqui nos nossos bastidores. Eu achei super interessante, né? Que você dá aula de Feng Shui para que as pessoas possam olhar para o seu lar, né? E entender o que elas estão fazendo ali, que pode estar favorecendo ou não. Explica um pouquinho sobre isso. Então, eu não ensino elas a decorarem o conhecimento. Eu ensino elas a vivenciarem esse conhecimento. Porque não tem como você cuidar do outro se você não cuidar de si. Exato. Então, elas vão aplicar, elas aprendem a aplicar na casa, a vivenciar tudo isso, para elas poderem estar depois trabalhando, né, com isso, né? Então, assim, elas ficam surpresas, né, com tudo que acontece. Nossa, elas chegam para mim, nossa, Mônica, eu organizei minha casa, parece que eu organizei minha vida, né? E vem vários insights desse tipo, né? Nossa, o Feng Shui não é decoração, né? O Feng Shui me curou, né? E várias outras. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da energia dos objetos antigos e herdados que trazemos para a nossa casa, né? Como ele interfere na nossa energia aí, segundo o Feng Shui. Tudo que é herdado, né, antigo, ele traz a energia do dono. Então, como que é esse dono? Que energia esse dono traz? Quais são as histórias, suas dificuldades, né? Então, quando a gente tem esse objeto, é algo muito pessoal. O critério é o que eu sinto quando eu vejo esse objeto. Então, a pessoa ela vai sentir se aquilo drena, se aquilo aperta, ou se aquilo dá leveza. E aí é onde ela decide se continua ou não com o objeto. Muito bem. Qual dica que a gente pode dar aí para as pessoas em casa que estão sentindo que a energia está parada? Tá, então, energia parada é um caos, né? Então, uma dica, né, que eu até comentei com você, nada parado, nada faltando, nada fora do lugar, é pegar o caderninho e começar por aí, anotando tudo que está quebrado, tudo que está faltando. Isso já destrava, né, a energia na hora.
né? E outra coisa que a gente também já comentou, a porta de entrada. Vamos limpar e organizar essa porta de entrada, que vai destravar toda a energia da casa. E também você comentou aí a questão dos objetos antigos, né? As memórias antigas. Talvez você está guardando memória de dor, né? Porque às vezes você está querendo ir para um outro lugar, prosperar de alguma forma, e às vezes você está ali guardando alguns retratos que podem estar não te favorecendo nesse caminho, sim? Sim. Se aquilo te traz tristeza, né? Ou então está parado, está entulhado, é algo que você não usa, não tem por que ficar guardado. Sim. A gente tem que aprender a se libertar, né? Somos livres, né? Podemos escolher, fazer nossas escolhas, evoluir, crescer. Então, quando a gente faz isso, desapega, né? Aí a gente tem uma evolução espiritual maravilhosa. Muito bom. Mônica, eu adorei o nosso bate-papo. Eu acho que a gente trouxe muito mais clareza para as pessoas de casa, para que elas consigam começar a startar, né? Então, muito obrigada pela sua participação. Obrigado aqui, você viu? pela oportunidade. Então vamos para um rápido intervalo, mas fica aqui com a gente que no próximo bloco a gente bate um papo com Lívia Espíndola, que traz um olhar especial sobre como o ambiente pode transformar a nossa energia. E claro, a nossa artista misteriosa também já está preparando algo incrível. Uma dica, tem tudo a ver com decoração e cenografia. Voltamos já já. Nosso lar não é só um teto sobre a nossa cabeça, mas um templo vivo que reflete a nossa jornada interior. E quem vai nos guiar por essa reflexão é Lívia Espíndola. Lívia, seja muito bem-vinda à Inspiração. Muito obrigada, Priscila. Primeiramente, eu gostaria de te parabenizar pelo lindo trabalho que você está fazendo com o Projeto Inspiração e agradecer também pelo convite. Para mim é uma alegria estar aqui e compartilhar com você desse momento. Obrigada, que a gente possa aí ser contribuição na vida das pessoas, na extensão da sua casa, que é isso que a gente vai falar. Com certeza. Fala um pouquinho pra gente o que significa enxergar os espaços como reflexo da alma. A minha primeira formação, ela foi em arquitetura e urbanismo, onde eu atuei por 7 anos. E foi muito interessante porque quando eu comecei na arquitetura, ao mesmo tempo que eu estava na faculdade, aprendendo a reformar e a construir esses espaços externos, naturalmente eu comecei um processo interno, um mergulho interno, em que eu comecei ali a reformar esses espaços internos meu, aonde precisava de acolhimento, de cura, de integração. Então foi muito interessante, porque ao longo da minha jornada como arquiteta, eu fui aprendendo a reconstruir esses espaços internos. Então, naturalmente, quando eu me formei em arquitetura, eu trouxe esse olhar para dentro dos ambientes. Então, quando eu comecei a pegar os primeiros projetos, eu não enxergava a casa, o ambiente físico, apenas como um ambiente físico, mas como uma extensão, como um reflexo dessa nossa alma. Mas ao longo da minha jornada como arquiteta, depois de 7 anos, eu transitei de profissão, porque eu percebi que eu gostava mais de reformar esse nosso lar interno, esse nosso templo sagrado, que é o nosso corpo, do que realmente esse lar externo. Mas durante a minha atuação na arquitetura, eu sempre levei esse olhar e essa consciência para dentro dos espaços como essa extensão da nossa alma. Porque eu acredito muito que, assim como nós temos um corpo físico, porque nós não somos esse corpo físico. Nós temos um corpo físico. Nós estamos, né? Nós estamos nesse corpo físico, mas nós carregamos uma alma com sentimentos, com valores, com história e somos espírito, né? Que traz essa energia de sentido da vida, de propósito, essa nossa essência mais pura e divina. E assim como nós temos corpo, alma e espírito, os ambientes externos, ele também tem. Então, todo o espaço, ele também carrega a sua alma. E o que é a alma de um espaço externo? Seja o seu ambiente de trabalho, seja a sua casa, seja a comunidade que você mora, a cidade. A alma é a energia de vida
daquele espaço. Porque se nós pegarmos o nosso corpo físico, o corpo físico sem energia é apenas um corpo físico. É apenas Mas quando a gente traz essa energia de vida para dentro do corpo, ele ganha esse ânimo, ele passa a ser um corpo anímico, que anima o corpo, é a energia da alma. Então, os espaços também, um espaço físico é só um espaço físico, mas quando você traz essa energia de vida, ele ganha essa alma. Então, todas as pessoas que habitam naquele espaço, que passam por aquele espaço, que viveram antigamente naquele espaço e que ainda vão passar e viver e habitar aquele espaço, eles contribuem para a formação dessa alma daquele espaço, que carrega sentimentos, as crenças, as emoções, os traumas. E o espírito de um espaço é o propósito maior que direciona, que sustenta aquele espaço. Então, eu acredito muito nisso, que os espaços físicos, eles não são apenas espaços físicos, mas ele tem essa energia de vida, ele tem essa energia da alma. É formado uma egrégora ali com valores, com emoções, que ficam ali carregadas, né, de todas as pessoas que passaram por aquele espaço e que Muito habitam. bom. Então, na verdade, você uniu a sua formação com a arquitetura, né, com a sua formação dentro de toda a área holística, né, integrativa, para convidar as pessoas para olhar para esse local material, né, que a gente habita, mas trazer uma consciência, uma alma, um trabalho mais voltado para os nossos sentimentos e pensamentos. Seria isso? Sim. E o primeiro passo é justamente você mudar esse olhar, porque eu vejo que muitas pessoas, elas não têm essa consciência da energia. Por mais que hoje, ainda assim, a comunicação, o conhecimento, ele tem sido muito facilitado, né, pelas redes, ainda assim isso é uma mudança de mentalidade. É você realmente trazer essa consciência para os espaços e passar a se relacionar com aqueles espaços com essa consciência de que aquele espaço é um organismo vivo. Assim como a Mônica compartilhou aqui no primeiro bloco, os espaços, eles têm energia, eles reverberam a energia de quem está ali. Então, quando você realmente vive com essa consciência, você alinha o todo. E recentemente eu estava até conversando com uma pessoa que ela tem uma empresa e foi muito interessante, porque só conversando com ela, eu fui sentindo a alma da empresa dela, só pelo que ela estava me contando dos desafios que a empresa dela estava passando, eu fui sentindo. E como eu sou uma pessoa muito sensível, algo começou a tocar aqui no meu coração. Lívia, a alma da empresa dela está precisando de acolhimento, está precisando de atenção. Está adoecida, né? Está adoecida. E ela não estava tendo essa consciência. Sim. Então, muitas vezes, né, assim como vários elementos também contribuem para liberar as energias dos ambientes, como a Mônica trouxe, também ter esse olhar de que a alma da empresa, ou então a alma da sua casa, ela também pede acolhimento, presença e amor. E muitas vezes a gente não tem essa consciência. Foi interessante você falar da questão da empresa, porque a gente está falando da casa como extensão, mas tem gente que fica mais tempo no trabalho do que em casa. Mais tempo, Né? exato. E às vezes o que está adoecendo mesmo, né? E talvez assim, o que fazer? Porque assim, quando você fala de uma empresa, você está envolvendo inúmeras pessoas. Né? Então é como se fosse aquela salada de fruta de energia, né? Vamos dizer assim, né? Cada um com a sua energia. E isso é bem interessante, porque assim, você vê como que a energia do outro interfere. Muito. Por exemplo, é uma coisa super natural eu chegar nos lugares e as pessoas falam assim, hoje tá mais feliz aqui que a Priscila chegou, por causa da energia que cada um traz, né? Porque cada um traz uma energia, e né? não é que há uma energia melhor do que a outra, todas sustentam o todo. Todas as energias, elas são importantes. Então, você saber se posicionar dentro daquele sistema formado, dentro do seu posicionamento do que aquela, por exemplo, supondo a empresa está te pedindo. Quando você entra naquela energia e se posiciona como a empresa, precisa que você se posicione, então você já está cumprindo com o alinhamento e com a integração daquele sistema. Mas quando você está lá numa posição, mas está querendo estar em outra posição, como se diz, um funcionário que ele está querendo, com inveja, supomos, de um líder, então há uma desorganização, porque ao invés de você se posicionar com presença, com a sua entrega, com a sua energia naquele posicionamento gratidão, que você né? está se colocando, você está colocando a sua energia lá, ó,
Você não está focando no aqui. Você pode até querer se tornar um líder, mas você tem que focar no presente para você canalizar a sua energia para ser esse instrumento ali naquela posição. Então, quando há esse desalinhamento de posicionamento, também reverbera no sistema, na energia do sistema. O que você daria de dica, por exemplo, nesse contexto da empresa, que eu acho que é muito interessante, quando você chega no ambiente e você talvez está, eu estou me sentindo muito desconfortável, não estou bem, talvez a energia do outro, porque talvez eu também não estou bem e isso balançou e a energia do outro acabou entrando ali na minha energia, porque eu me tornei vulnerável, né, como se fosse uma fresta, uma ferida, né? Então faz aquela coisa que entra. O que fazer para que eu possa também melhorar essa minha energia ou me blindar de alguma forma? Porque eu tenho que voltar para esse ambiente, eu tenho que trabalhar, né? Vamos dizer que são compromissos que nós temos da vida adulta. Né? Nós temos que voltar. O que fazer para equilibrar essa energia ou talvez me blindar? Aqui entra uma prática que a gente já até iria conversar, que é sobre o Ho'oponopono. Porque o Ho'oponopono, ele é uma prática muito simples e muito profunda, porque ele é uma prática de reconciliação e de liberação daquelas dores, daquelas memórias de dor que você tem carregado e que não só você carrega, mas que o ambiente também carrega, como um ato de amor, de cura e de perdão. E o primeiro passo é o quê? Você reconhecer a sua parte também nesse processo, porque você está ali lidando com um ambiente que tem muitos universos diferentes, mas se aquilo de certa forma reverbera em você, te traz um incômodo, te traz uma dor, se reverberou, é porque você também faz parte desse processo. Você é porque espelho. Você também é um espelho. Então aqui a questão não é achar o culpado, mas é você reconhecer a sua parte nisso e a partir disso você o quê? Liberar perdão, entregar para o amor. Entender por que aquilo me trouxe desconforto, aquilo né? Está trazendo desconforto. Porque se de certa forma reverbera, é porque você também tem parte nisso, mas não como forma de culpado. Aqui a questão não é achar o culpado, mas é você trazer a consciência. Então, como no Ho'oponopono, que ele é uma prática... O Ho'oponopono, ele é uma prática ancestral havaiana, que significa tornar correto aquilo que estava em desequilíbrio. Então, é você restaurar o equilíbrio, seja de dentro, seja de fora. Então, através de uma oração simples, com 4 frases, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, você restaura o equilíbrio, seja de dentro, seja de fora. Então, quando você dá esse primeiro passo para reconhecer a sua parte, eu sinto muito pelas memórias de dor que eu compartilho com você, que eu compartilho com esse espaço. Eu reconheço a minha dor, eu reconheço que reverberou algo aqui, eu reconheço a minha parte nesse sistema como um todo. E a partir desse reconhecimento, você entra nesse movimento de aceitação. Porque você já não quer estar preocupado em procurar um culpado. Você entende que você também tem responsabilidade nisso, então você aceita. E no que você aceita, você libera a resistência para o quê? Para perdoar. Eu sinto muito, me perdoe. Porque quando eu perdoo, eu liberto aquilo que estava travando, que estava estagnando aquela energia, aquele fluxo. Então, liberando esse fluxo, o amor pode fluir, porque só o amor restaura aquilo que um dia foi quebrado. Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Só o amor restaura o que um dia foi quebrado, o que um dia foi desequilibrado, o que um dia foi dor. Então, para você deixar o amor fluir. Então, eu sinto muito, me perdoe, te amo e sou grato. E você agradece como quem já sabe que a cura está acontecendo. Que está a caminho. Que está a caminho. Então, se você está num ambiente em que você passa ali praticamente grande parte do seu dia como um ambiente de trabalho, sente que está carregado, que aquilo de certa forma reverbera em você, eu sinto muito pelas memórias de dor que eu compartilho com você. Eu te peço perdão para liberar o meu caminho e liberar o seu. E eu te amo por ser quem você é e agradeço pela oportunidade de libertar a mim e libertar a você. Porque como no Ho'oponopono, dentro da história
antiga, milenar lá dos havaianos, eles acreditavam nisso, que todos nós fazemos parte de um sistema, estamos todos conectados. Então, quando há um conflito interno, esse conflito desalinha essa harmonia. Então, quando você traz essa consciência de que você faz parte do todo, né, que não é só ele separado de mim, mas que juntos nós formamos esse sistema, essa conexão. Então, quando eu alinho em mim, eu alinho no todo. Muito bom. E fica aí que a gente vai fazer uma prática depois no final, tá bom? Para que vocês também possam alinhar, curar esses traumas, trazer consciência e ir para a próxima etapa. E isso é muito interessante porque traz muita correlação com a terapia sistêmica, que hoje eu também aplico dentro do meu trabalho com as constelações familiares, seja também fazer as constelações dentro de empresas, terapias sistêmicas dentro da empresa, porque é justamente você reorganizar e realinhar aquele sistema, seja o sistema familiar, seja o sistema da empresa, da comunidade. Então, é você realmente colocar essa ordem do amor, assim, dentro do sistema. Vamos falar um pouquinho, porque a gente vai até usar depois na prática, que a gente vai fazer, sobre a bênção com o som, o uso das frequências sonoras, né, para restaurar o fluxo energético. Fala um pouquinho sobre... Tudo no universo é energia. Como a Mônica trouxe, cada pensamento, cada palavra, cada sentimento vibra numa energia. O próprio Ho'oponopono, cada frase que você fala, por mais que sejam frases simples e curtas, todas carregam uma chave vibracional. Eu sinto muito, carrega uma chave vibracional. E essa é a primeira chave para liberar realmente essa transformação, que é você reconhecer, que é você aceitar e liberar o que estava resistente. Então, tudo vibra numa energia. E quando você passa a se alinhar com essa energia de perdão, de aceitação, de amor, de gratidão, você começa, o ambiente, a energia do ambiente começa a responder a essa nova vibração. Então, é por isso que quando você pega ambientes que tem muita oração, como templos sagrados, ambientes que você coloca mantras, que você coloca meditação, então tudo isso faz com que a energia do espaço passe a se reajustar a essa nova vibração. Então, há sim capacidade de você mudar a energia vibracional do ambiente a partir da intenção, porque a energia, ela responde a sua intenção. Então, quando tem intenção de amor, de gratidão, de cura, ela se alinha a essa intenção. Vamos trazer uma prática, então, para as pessoas, que você vai usar uma frequência já, né, dentro dessa proposta e já fazer a condução dentro do Ho'oponopono. Vamos lá, vou fazer junto com vocês. Vou até descruzar as minhas pernas aqui para deixar essa energia fluir. Então, descruzem as pernas, descruzem as pernas, casa. Soltem os corpos, peso. Se conectem com o coração. E vocês podem deixar tocando também as frequências, fazer o Ho'oponopono, até mesmo quando você estiver fazendo tarefas dentro de casa. Não necessariamente você precisa dedicar assim a presença. Ho'oponopono. Divino Criador, limpa em mim todas as memórias de dor que eu compartilho com a minha casa. Eu peço que limpe todas as energias negativas presentes na minha casa e purifique e transmuta elas em pura luz. E assim é. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Divindade, limpa em mim todas as memórias de dor que eu compartilho com todas as pessoas, com todas as plantas e animais que habitam em meu lar. Eu peço que limpe todas as energias de conflito,
e desentendimento que possa ter acontecido. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Espírito de amor, limpe em mim todas as memórias de tristeza, de depressão que eu compartilho com a minha casa e com todas as pessoas que habitam nela. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Divino Criador, limpe em mim todas as memórias de desentendimentos, de conflitos e de violência que eu compartilho com a minha casa e com todas as pessoas que habitam nela. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Divindade, limpa em mim todas as memórias de falta e de escassez que eu compartilho com a minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Assim é, assim seja, assim será. Gratidão, gratidão, gratidão. E assim você vai sentindo e vai liberando, né? Reconhecendo a sua parte no todo, liberando perdão e entregando para o amor e aceitando com gratidão. Isso eu posso fazer com espaços físicos, posso fazer para pessoas. Para pessoas. Você sabe que eu estava aqui por um momento, parecia que eu estava lá em casa, porque eu fiz esse envio, né? Então, olha como a nossa mente ela tem essa capacidade. Muito bom. Olha, com esse bloco 1 e o bloco 2 já dá para vocês já começar a mudar toda essa realidade que possa existir aí de dor. Lívia, eu quero agradecer imensamente sua participação. Eu que agradeço de coração. Foi uma alegria estar aqui. O programa está maravilhoso, mas a gente vai fazer uma rápida pausa e no próximo bloco vamos finalmente descobrir quem é a nossa artista maravilhosa e o que ela está preparando na cenografia e decoração que vai tirar o nosso fôlego. Então fica aí que voltamos já já. Estamos de volta para o nosso último bloco e chegou a hora de revelar quem é a nossa artista misteriosa. E é com grande alegria que recebemos Carla Teysen, uma artista que transforma espaços com sua criatividade. Com 15 anos de experiência, Carla é mestre em criar cenografias deslumbrantes, onde a decoração é a estrela. Hoje ela nos surpreenderá com arranjos florais grandiosos que dão vida e beleza aos ambientes. Muito bem-vinda, Carla. Prazer estar aqui. Muito bom, gente. Não tem como não achar deslumbrante um vaso desse, gente. E de flores naturais, né, Carla? Tudo natural. Muito bom. Diga pra gente, o que te inspirou a se tornar uma artista de decoração e cenografia? Olha, a história é longa, então eu vou tentar ser breve. Eu, desde menina, fui apaixonada por flores. E uma coisa que eu sempre tive comigo, quando criança, saía na rua e pegava uma florzinha e trazia para casa. Sempre tinha que ter um vasinho em casa, né? E é uma coisa muito orgânica, muito minha, de paixão mesmo, né? Essa questão da natureza, das flores. E a gente sempre viveu em ambientes que proporcionam isso, né? Eu sempre morei em lugares que têm uma natureza muito exuberante. Então, isso sempre também me incentivou
E Carla, a gente quis trazer a Carla por quê? Porque nós estamos falando de Feng Shui, de harmonização de espaço, e como a gente disse nos outros 2 blocos, o natural, a flor, a fonte, ela faz a gente criar essa conexão, né, com a natureza. E nada como ter algo vivo dentro do nosso lar, né? E a beleza, ela traz essa conexão harmônica também, né? Eu sempre que eu falo, minha casa tem que ter cheiro, um cheiro agradável, tem que ter flor, tem que ter planta. Às vezes até os meus filhos falam, mas aqui tá parecendo a selva amazônica, né? Porque eu faço muito evento e a gente, cada vez que faz um evento, acaba comprando muitas plantas e eu trago para casa, então vai formando-se realmente uma floresta. E né? Carla, o que te inspirou na construção dessa obra hoje? Eu queria trazer tons que conversassem, a gente procura trazer tons que conversem um com o outro, né? Dar um detalhe mais sofisticado, que essas plantinhas que estão aqui douradinhas, eu pintei todas elas com spray dourado, são naturais, mas eu coloquei spray dourado para dar esse ar mais sofisticado. E traz essa composição, essa mistura de folhagem. O lírio é o grande astro do vaso, né? O protagonista. Ele está gritando, a estrela. Exatamente. E são tons que eu acho que ficam sofisticados numa mesa de jantar, né? Num canto de sala. Traz uma coisa gostosa, né? Fica confortável, chique. Esses tons, eles trazem para uma coisa mais sofisticada, né? E, Carla, diz pra gente, existe em você um estilo que te define nas construções? Total. Tropical. Tropical. Aí, como pode ver, ela já tá toda tropical aqui. Ela já veio floral. O tropical é assim, o que eu mais trabalho é o tropical. Até a gente morou 26 anos em Ilhabela, eu venho de Ilhabela. Ali você já tem todo esse clima tropical, né? Sim. E eu gosto muito de trabalhar com arranjos tropicais. E conta pra gente, como que acontece pra você o processo criativo na construção de cada peça, né? Então, depende do evento. Eu trabalho muito com evento. Então, assim, o corporativo, eu sempre procuro entender, primeiro, o tipo de evento, o KV da marca, né? A gente tem que entender, o KV seria a imagem, os tons da logo deles e o propósito daquele evento. A gente tem que ter um briefing muito bem feito junto com o cliente, ouvir muito o cliente para poder fazer essa construção. E você sabe que, assim, eu não sei se foi uma coisa proposital, mas você usou muito essa coisa do vermelho, né? O que é muito forte pra gente no Inspiração é o vermelho, né? Porque é o que a gente fala, né? É o inspirar, mas é a ação que te tira do lugar, né? Que te move, né? Então, olha como tá super conectado com a gente mesmo, né? E que forma, né, de arranjo hoje te definiria, se você fosse falar de uma flor, o que te definiria a Carla? Ai, a Carla, eu vou lá longe para falar como vou me definir. Eu não sei se talvez você vai conhecer na década de 70. Não pode falar essas coisas, não é que a gente acaba revelando idade. Teve uma peça de teatro que chamava Tistu, o Menino do Dedo Verde. E aonde ele tocava, tinha essa questão de florescer e tudo mais. E vinha essa história minha de menina, que o pai falava assim, você floriu todo o bairro, porque eu tirava pólen de florzinhas e jogava pelos terrenos. Então, assim, o bairro era florido. Então, assim, a inspiração vem desde menina, que eu acho que flor traz paz, traz harmonia, se conecta com os outros assuntos que tivemos aqui. Eu acho que tem tudo... tudo se conecta, né? Essa questão da casa tá em ordem, a flor, ela é o toque final, quando você termina de arrumar uma casa, você coloca ali um arranjo. Então, assim, aquilo traz... inspira o tempo todo. Eu acho que as flores, as plantas, trazem inspiração para uma coisa boa, para uma prática do bem durante o dia, né? Sim. Quais sensações você gostaria, assim, de despertar nas pessoas através da sua obra? Então, eu acho que, em primeiro lugar, tem que trazer emoção, né? Eu acho que você tem que olhar para aquilo e falar assim, nossa, isso me faz bem. Eu acho que isso é o princípio de tudo. Então, por isso que eu te falei, a gente tem que estar muito alinhado com o cliente, com o briefing dele, para você entender o que traz paz para ele, o que ele gosta. Uma cliente vai falar, eu gosto de flores brancas, outra eu gosto de flores vermelhas. Como é que você vai compor aquilo? Como você vai trazer essa inspiração para dentro de uma casa, para dentro de um evento,
né? Então, eu acho que tem que ter essa conexão, né? E, Carla, você acha que o manuseio com as flores, né, construção de arranjo, é algo que nasce em você ou as pessoas podem se desenvolver? Não, pode se desenvolver. Inclusive, tem muito curso, hoje até online, que até eu mesma, às vezes, assisto para me inspirar, tem muita coisa legal. Assim, tem que ter um pouco de dom, né? Eu acho que tem que ter já uma intenção, algo que venha de dentro da pessoa. Porque é uma coisa muito delicada. Você está falando de natureza, você está mexendo com coisas naturais, né? Com planta. Então, você tem que ter essa conexão, né? Eu vou fazer arranjo, mas eu não gosto de pôr a mão em terra. Então, assim, você tem que entender que você vai mexer com o ser vivo, né? Porque planta é um ser vivo. Fala um pouquinho do que você usou aí para essa construção. Olha, eu vou te falar daqui do Astromélia, né? Que é essas florzinhas que estão aqui, que elas são as principais, né? E o lírio, como eu tinha te falado. Os outros são folhagens. Eu trouxe uma folhagem aqui que lembra muito um pinheiro, folhas de pinheiro, né? Que está aqui um pouquinho para trás. Eu vou dar uma viradinha aqui, né? E essas, como eu te falei, que são naturais, que a gente chama de Pinóquio, mas elas foram... eu passei um sprayzinho dourado para trazer um ar mais sofisticado, né? E, na verdade, se a gente for olhar, né, a simbologia de cada flor ela tem uma energia, né? Sim. Por isso que até quando você faz situações de evento, você vê, às vezes, flores mais assim, flores mais assado, que são flores mais pontuais para algumas ocasiões, né? Eu, em evento, às vezes eu procuro também trabalhar com flores que possam ser levadas para casa, vasos, arranjos já plantados, né? Que daí você entra naquela questão do ESG, porque você está fazendo uma coisa ecologicamente correta. Então, assim, o reaproveitamento. Então, assim, eu gosto que numa mesa, se for possível, ter um vaso já plantado para que no final da festa a pessoa possa levar. Muito legal. Que mensagem você gostaria de passar para as pessoas através da sua obra que está inspirando, né, o pessoal lá de casa? Pode olhar aqui, ó, e deixar uma mensagem para o pessoal lá de casa. Tenham sempre uma plantinha em qualquer cantinho da casa. Seja na sala, na cozinha um cactuzinho, algo que inspire, que traga paz. Escolha as cores que te fazem bem. Não importa se é uma margarida, um girassol, um arranjo maior, mas a planta, ela traz essa energia boa para casa. Então, assim, e vale a pena experimentar, né? Arriscar, fazer um arranjo. Exatamente. Talvez comprar as flores soltas ali, pegar um vaso que você tem em casa e fazer algumas combinações. Eu vou dar uma dica, né? Às vezes você andando na rua, você acha uma bougainville, você pega uma folhagenzinha e você chega em casa, você vai montar um arranjinho de coisinhas que você viu na rua. E fica lindo. Às vezes não necessariamente comprar, mas uma margaridinha silvestre. Então, você tem como fazer um arranjo na sua casa com coisas mais simples. Muito bom, adorei essa dica, viu? Muito obrigada, Carla, pela sua participação. Obrigada. Chegamos ao final de mais um programa de inspiração. E a lição de hoje ressoa forte. O ambiente que nos cerca é um reflexo direto da nossa energia. Que as descobertas e ferramentas compartilhadas incentivem vocês a olharem para os seus lares e locais de trabalho como espaços sagrados. Lembre-se, harmonizar o exterior é um caminho poderoso para nutrir a paz interior e o seu melhor desempenho. Até a próxima semana com muito mais inspiração.